Fala galerinha, chegando aqui para falar da rodada da Libertadores, da rodada que a gente teve no meio de semana, na terça, quarta e quinta-feira. Vamos falar um pouquinho sobre os confrontos realizados e fazer rapidamente uma projeção para as semifinais. Mas antes, já lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, curtir, comentar, compartilhar, porque ajuda demais a gente. Lembrando para vocês nos seguirem lá no Instagram, porque tem conteúdo diariamente, principalmente nos nossos stories, acompanhando as notícias aí do esporte em geral e também trazendo aí alguns conteúdos, é, seja de análise, seja na parte aí mais de entretenimento dentro do esporte. Mas falando da Libertadores, essa fase de quartas de finais a gente teve o início, né, desse desenrolar na terça-feira no Monumental de Nunes, com o jogo de volta entre River Plate e Colo-Colo. Na ida no Chile, o jogo havia terminado empatado em 1-1. O Colo-Colo, para mim, era a equipe tecnicamente mais frágil entre as 8 que avançaram à fase de quartas de finais, e mostrou isso mais uma vez no jogo de terça-feira. O River Plate venceu por 1-0 com o gol do Colídio ali com menos de 15 minutos. O River Plate começou a partida forte, com muita torcida no Monumental de Nunes, abriu 1-0 e a partir daí jogou de uma forma muito mais controlada, não forçou muito, não pressionou tanto a equipe do Colo-Colo, mas também sofreu pouquíssimo defensivamente. O River Plate é uma equipe que tem um elenco muito bom, já tinha um elenco interessante. Na janela do meio do ano se reforçou demais, trouxe o lateral esquerdo Marcos Acunha, o zagueiro Herman Pezella, trouxe ali alguns nomes que deram uma casca maior e uma qualidade muito maior a esse elenco, mas o time ainda não joga o futebol que pode pelo elenco que tem. O Marcelo Galhardo, o treinador, voltou, um treinador também de muita qualidade. No momento ele acertou mais a equipe defensivamente e montou uma equipe aguerrida, uma equipe muito brigadora, mas ainda tecnicamente falta bastante para o time entregar dentro de campo o que esse elenco pode dar, mas de qualquer forma chega muito competitivo para a fase de semifinal. Jogos de quarta-feira, começando pelo jogo que ocorreu mais cedo, que foi Atlético Mineiro e Fluminense na Arena MRV, 2-0 para o Atlético Mineiro. O Fluminense havia vencido na ida no Maracanã por 1-0. O Atlético Mineiro muito superior do início ao fim. O Atlético que oscilou muito ao longo da temporada, principalmente no Campeonato Brasileiro e no início lá do ano com o Felipão. Nas Copas tem conseguido, se não jogar bem todos os jogos, no mínimo ser muito competitivo, no mínimo ter uma defesa sólida, coisa que no Brasileirão não tem na maior parte dos jogos. Mas o Atlético Mineiro cresceu nas últimas partidas, fez um ótimo jogo contra o Bragantino no Brasileiro, 3-0 poderia ter sido mais, e no jogo contra o Fluminense também muita superioridade, um 2-0 poderia ter feito mais. E o Daverson, né? O Daverson, que apesar do jogador folclórico que é um centroavante de muita qualidade, é um centroavante que marca gols e um centroavante que também marca gols em momentos decisivos. Apareceu mais uma vez fazendo os 2 gols do Galo, sendo muito importante no confronto. Atlético muito superior do lado do Fluminense, uma partida realmente muito ruim, muito abaixo, mostrando também essa oscilação e o declínio do Fluminense em relação à temporada anterior do título da Libertadores. O Atlético Mineiro é um pouco difícil de entender o que pode render ou não daqui para frente, porque é uma equipe que oscila demais, como eu falei. Mas é uma equipe que é muito forte, que tem um elenco muito qualificado, que tem jogadores que podem decidir um jogo, uma partida importante em um lance. Então chega também muito forte para esse confronto contra o River Plate. É lógico que, assim como o River Plate, o Atlético também não joga o que poderia jogar nessa temporada, mas de qualquer forma, mais uma equipe competitiva chegando. Outro jogo de quarta-feira, talvez o mais animado aí, foi o empate no Morumbi entre São Paulo e Botafogo, 1-1, na ida 0-0, então a decisão foi para os pênaltis, e nos pênaltis deu Botafogo por 5-4. Falando do jogo em si, o São Paulo é, falava muito do clima do Morumbi, das noites de quarta-feira na Libertadores no Morumbi. Talvez no Morumbi fosse um clima incrível quando o São Paulo tinha grandes times, o que não é tão o caso nesse momento. É uma equipe mais de mediana para boa, e é o Morumbi, né? Não é mais o Morumbi, né? É o mesmo estádio, mas é uma brincadeira com o nome. Agora,
Dentro de campo, o Botafogo muito superior no primeiro tempo, conseguiu se impor, conseguiu criar mais oportunidades, conseguiu abrir o placar, fazer 1-0, poderia ter aberto 2-0. O São Paulo teve a chance de buscar o empate, o Lucas Moura acabou errando, acabou chutando no travessão, e o Botafogo levou o jogo para o intervalo no 1-0. No segundo tempo, acho que o Botafogo teve ali um pouco de um erro de estratégia, recuou demais, acabou dando muito campo para o São Paulo. O São Paulo melhorou, passou a dominar o confronto, as ações, passou a criar algumas boas situações. O Caleri perdeu um gol incrível e na reta final, ali com 40 minutos, um cruzamento na área, o Caleri subiu sozinho para empatar o jogo. Foi um momento ali que o Botafogo sentiu que o São Paulo poderia pressionar para buscar a virada e tentar a classificação ali no tempo normal, mas teve uma confusão ali causada pelo próprio técnico do São Paulo, Zubeldia, ali junto com o Marçal, e ali esfriou a reta final do jogo, o jogo meio que desenrolou para disputa de pênaltis. Nos pênaltis, o Vitinho pelo lado do Botafogo acabou isolando e o Caleri, craque, um dos craques do time do São Paulo que havia feito o gol no tempo normal, acabou chutando no travessão também. Nas alternadas, o Rodrigo Nestor chutou muito mal, o John defendeu, o Botafogo avançou. O Botafogo ainda sente um pouco essa pressão da Libertadores, de ser uma equipe menos tradicional na competição, sentiu um pouco isso contra o Palmeiras, sentiu um pouco isso contra o São Paulo, mas a qualidade do time, a qualidade tática prevaleceu e o Botafogo nas duas ocasiões mereceu a classificação. Mas esses detalhes fizeram com que o Botafogo ficasse muito perto de uma eliminação. Então isso pode prejudicar a equipe aí nessa reta final de Libertadores, seja na semifinal, seja numa possível final, mas futebol jogado para mim é o melhor até aqui na competição e é o melhor neste momento. Falando sobre o último jogo, o jogo de quinta-feira no Campeão del Siglo lá em Montevideo, no Uruguai, Peñarol e Flamengo ficaram no 0-0. Peñarol havia vencido na ida do Maracanã por 1-0, está garantido na semifinal da Conmebol Libertadores. Para falar sobre o Peñarol, é de longe a melhor equipe do Peñarol dos últimos anos. Ah, mas nos últimos anos saíram alguns bons jogadores dali, Canóbio, Arezzo, até outros nomes que, inclusive, obtiveram destaques em outros cenários. Sim, mas eram muito mais jogadores pensados do que um time organizado. Talvez até tecnicamente o Peñarol até tenha tido outros times superiores a esse. Mas taticamente é uma equipe muito organizada, uma equipe principalmente na primeira fase contra os jogos contra equipes mais fracas conseguiu inclusive algumas goleadas, conseguiu competir contra equipes superiores e foi assim contra o Flamengo. Defensivamente nos dois jogos sofreu pouquíssimo e ofensivamente conseguiu em alguns momentos incomodar o Flamengo, principalmente no jogo do Maracanã. O jogo de Montevideo foi um jogo fraco, foi um jogo onde as duas equipes produziram pouquíssimo e foi bom para o Peñarol. Quanto ao Flamengo, é mais um carimbo do trabalho péssimo do Tite no Flamengo. Eu que até defendi o trabalho do Tite na seleção, acho que ele foi bem no todo do ciclo, a gente vê isso nos trabalhos atuais, os últimos treinadores no pós-Tite na seleção, mas quanto ao trabalho dele na Copa do Mundo, nas duas Copas do Mundo, acho que sim, deixou bastante a desejar. Mas no Flamengo é um trabalho todo fraco, é um trabalho de uma reta final de brasileiro do ano passado conturbada, com altos e baixos, um carioca muito bom, ok, campeão, Taça Guanabara, campeonato carioca, mas tinha a questão ainda de Vasco, Botafogo e Fluminense ainda em momentos ruins e times fracos do interior. Libertadores horrenda, um brasileiro bem aquém. Na Copa do Brasil, que tá ali ok, não tá jogando tão bem assim, mas tá avançando. Mas é um trabalho que deixa muito a desejar, é um trabalho com poucos jogos bons ou do nível que se espera desse elenco. O elenco também deixa um pouco a desejar de algum tempo, em muitos momentos é omisso, em muitos momentos não consegue ter uma regularidade. Eu sei que a questão do treinador influencia, mas o elenco também precisa ser cobrado. E as questões internas. É uma diretoria que sabe fazer dinheiro, e que contrata até bem, mas que não sabe gerir tudo isso, não sabe organizar o clube da melhor forma, e o Flamengo vem sofrendo mais do que deveria nesse sentido. Agora, projetando um pouquinho as semifinais teremos no pós-data FIFA, ali na reta do meio para o final do mês de outubro,
e os brasileiros, cada um em uma semifinal e ambos decidindo fora de casa. O Atlético Mineiro faz o primeiro jogo na Arena MRV contra o River Plate lá em Belo Horizonte e decide no Monumental de Núñez em Buenos Aires. Já o Botafogo faz o primeiro jogo no Engenhão e decide a vaga no Campeão del Siglo lá em Montevidéu. Para projetar aqui um pouco os dois confrontos, acho que o confronto mais equilibrado é River Plate e Atlético Mineiro. São duas equipes que, junto com Flamengo e Palmeiras, apareciam como os grandes favoritos antes do início da competição. Penharol e Botafogo já se construíram ao longo do torneio. Mas falando de River Plate e Galo, primeiramente, como eu citei anteriormente, são duas equipes que é, oscilam demais ao longo da temporada, poderiam apresentar mais. O River Plate, ok, ele reformulou o elenco, mudou de treinador mais recentemente, trouxe reforços e qualificou esse elenco mais tardiamente, então é normal que oscile, mas até nos últimos jogos vem num patamar ali de crescimento, principalmente em consistência em resultado, ainda não em futebol jogado. O Atlético é essa gangorra, é essa oscilação, tanto que o brasileiro do Atlético é muito ruim, tem ali as Copas uma qualidade maior, uma força maior, e tem também a semifinal de Copa do Brasil contra o Vasco da Gama para contrapor ali com a Libertadores. Nesse sentido, acho que pelo elenco, pela qualidade dos jogadores, acho que o Atlético Mineiro tem um leve favoritismo. O fator do River Plate decidir em casa é importante também. Acho que para o River Plate o essencial é voltar vivo de Belo Horizonte. Para o Atlético Mineiro é conseguir um resultado importante em Belo Horizonte, no mínimo empatar em casa para levar o jogo para Buenos Aires, para não precisar ter que vencer lá, por exemplo, perder em casa por 1-0, ter que buscar uma vitória lá acaba sendo um pouco mais complicado, ou quem sabe até um empate. Acho que uma vitória, nem que seja por um gol, é importante para ter uma vantagem, para jogar um pouco mais tranquilo, para segurar uma pressão, deixar o River um pouco mais nervoso no jogo de volta. Falando sobre Botafogo e Penharol, tecnicamente o Botafogo é muito superior. Taticamente o Botafogo também tem uma certa superioridade, mas acho que aí se iguala um pouco mais. Se for só a parte técnica, Botafogo muito superior para inclusive vencer os dois jogos, inclusive pode vencer até com tranquilidade as partidas. Agora o problema é a questão Libertadores, é a questão de sentir o jogo. O Penharol, apesar de não ganhar ou não competir tão bem na Libertadores há muito tempo, tem uma casca da camisa, tem uma casca de ser pentacampeão. O Botafogo está conhecendo isso meio que agora. O Botafogo teve uma semifinal lá com o Garrincha ainda. Teve uma quartas de finais em 2017, que era um time completamente diferente. Só o Gatito Fernandes, que hoje é o goleiro reserva, era o goleiro titular na época. Então é uma equipe completamente diferente, é um clube completamente diferente. Então o Botafogo pode se prejudicar nessa de sentir o jogo, de sentir o confronto, de sentir a pressão, principalmente no estádio campeão del Siglo. Por isso o jogo do Engenhão é muito importante, o jogo do Newton Santos. Vencer bem no Engenhão, acho que praticamente carimba essa vaga para a grande final. O Botafogo tem condições de vencer por 2, 3 gols de diferença se jogar no seu mais alto nível, se não sentir essa pressão, porque se tiver um resultado complicado no Engenhão é difícil jogar lá no Uruguai, tem a catimba, tem a questão tática, tem a questão da marcação, é uma equipe boa na bola aérea, é uma equipe que marca bem, que dá pouco espaço, então um bom resultado em casa também, acho que principalmente para o Botafogo, sacramenta muito dessa classificação, dessa possível classificação. Mas é isso, galera. Deixa ali nos comentários o que vocês acharam das quartas de finais, o que vocês pensam e projetam para as semifinais da Libertadores. Lembrando que vai ser entre os dias 29 não, entre os dias 22 de outubro e 30 de outubro, os jogos do River e Galo na terça-feira, os jogos de Penharol e Botafogo na quarta-feira. Então já deixa nos comentários aí a sua opinião, o que você acha, o que vocês projetam
aí para a fase de semifinal da Libertadores. E lembrando, curtam, comentem, compartilhem, porque ajuda demais. É isso aí, galera.